dia da AVP, como é, como não é, se eu deixei de responder alguém, desculpa, mas eu fiquei com a impressão que eu consegui responder a todos, né, ou a maioria. Deu tudo certo, né, gente, a postagem. Alguns casos específicos falaram comigo, né, sobre a impossibilidade de postar no sistema, e aí eu deixei que postasse no e-mail para não perder o prazo. Eu vou tentar corrigir, gente, até o final da semana que vem, porque eu tenho turmas na frente de vocês, e vocês têm o direito, né, de saber a nota de parcial antes da AV1. Como a AV1 ainda está um pouquinho distante, eu acho que vai dar tempo tranquilo, até o final da semana que vem, eu divulgar as notas. Eu deixo a correção lá mesmo no Unileão Digital, tá? No mesmo arquivo que vocês tiverem postado. Falando sobre a AV1, a turma de vocês já decidiu algo sobre a data? Ou não? Vocês não têm, né, um debate interno para que vocês decidam qual seria a melhor data e tal, para sugerir para a coordenação? Ou isso não está mais acontecendo? Vai ser a mesma que está no cronograma, Aleph? Tem algum representante de turma agora aqui? Representante da turma? Bom, se não tem, gente, me façam essa gentileza, tá bom? De confirmar comigo essa data de AV1, porque eu já vou começar a elaborar as provas, e aí eu preciso saber direitinho, mais ou menos, qual vai ser a data, para que eu possa saber até que conteúdo, né, que vai ser cobrado. Hoje a gente vai falar, né, sobre lei de educação ambiental, e eu vou ficar no aguardo desse retorno. Me deem um retorno assim que vocês souberem, né, que vocês tiverem aí uma decisão a respeito da data, porque, em tese, tudo que a gente vê até a semana da avaliação vai ser cobrado. Então, a gente já tem aí o histórico do direito ambiental, o constitucionalismo ambiental, competência em matéria ambiental, princípios do direito ambiental, lei de crimes ambientais, licenciamento ambiental, lei de educação ambiental, e a gente provavelmente começa unidades de conservação já na sexta. Então, a gente já tem aí 8 tópicos de conteúdo. Tá tudo em dias, meu povo? Tá tudo beleza de Creuza? Ontem eu nem deixei gravação para vocês, nova, porque quando eu fui sentar para gravar, estava num dia tipo hoje, morta de cansada, sentei na cadeira, vou gravar conteúdo para o pessoal, que eu fui conferir o vídeo da sexta-feira, 8 pessoas tinham visualizado. Eu digo, não. É muita falta de ibope, eu não estou acreditando nisso. E aí, por isso que eu repostei o mesmo vídeo, para que eu digo, não, eles vão ter que assistir, porque é a finalização do conteúdo da lei de crimes ambientais. A gente não pode começar um conteúdo novo numa turma de 58 pessoas, que 8 somente viram o final do vídeo. Então, por isso, não sei se vocês perceberam, né? Uma pessoa percebeu, porque veio falar comigo no privado, e aí eu fiz isso, tá? Também era dia de parcial, né? A gente é brasileiro, gosta de deixar para a última hora mesmo. Então, acho que muita gente talvez estava aperreada para enviar atividade, não ia assistir vídeo da aula, eu achei por bem não gravar vídeo novo. Então, por isso, a gente começa conteúdo hoje novo, mas não sem antes vocês me dizerem quais são as dúvidas, os questionamentos, as inquietações, né, sobre o que a gente estudou semana passada. E aí, gente, alguma questão a ser dita sobre lei de crimes ambientais? Conseguiram assistir a aula já, a finalização, essa videoaula que eu estou dizendo para vocês? Hoje eu não chequei para ver quantas visualizações tinham, mas ontem, 5 horas da tarde, tinham 8. Nunca fui tão rejeitada na minha vida, não, mentira já, mas, né, sempre é um baque. Então, alguma consideração, ficou alguma dúvida? Vocês estão aí, né? Eu contei para vocês, né, do dia que uma pessoa ficou e tal, e o vídeo durou não sei quanto tempo, pois já foi superado, viu, gente? Minha turma de Direito Urbanístico, a gravação da aula ficou com 8 horas de duração. Eu tô pensando se eu corte, se eu edite esse vídeo, mas às vezes eu acho que não, acho que eu vou postar ele no YouTube com 8 horas de duração, que é só para fazer o mal. Porque
o meu computador descarregou no final da aula, e aí eu não consegui, né, não deu tempo de interromper a gravação. Automaticamente, quando a última pessoa sai, interrompe a gravação. Pois diga aí, meu povo, que a última pessoa saiu 7 horas depois da aula, o vídeo ficou com 8 horas de duração. Eu não sei não, meu Deus do céu. Essas câmeras desligadas me deixam agoniada por isso. Porque alguém ficou lá rolando 7 horas. O computador da pessoa estava bombando aí em alguma coisa. É triste, é difícil a vida do professor na aula remota. Mas vamos nós. Conseguiram resolver as questões, gente, que eu deixei para vocês na sexta-feira, para que a gente pudesse comentar hoje o gabarito? Glenda, muito obrigada. Sim. Aleph, sim. Denis, sim. Pronto. Pois vamos agora dar uma olhada no gabarito, comentar essas questões, né? Antes da gente começar o conteúdo novo. Como promessa de campanha cumprida, gente, eu tentei colocar aí para vocês questões que contemplassem os conteúdos que a gente estudou nas últimas semanas, né? Então, tinha um pouquinho de competência em matéria ambiental, tinha um pouquinho de lei de crimes ambientais, né? Tinha um pouquinho de licenciamento, as coisas que a gente estudou aí nas últimas 2 semanas. Só projetar aqui para vocês as questões. Estou tentando, tá, gente? Só um momentinho, por alguma razão não está aparecendo aqui para mim. Vamos fazer assim? Vocês se incomodam se a gente começar logo o conteúdo novo e deixar para ver o gabarito das questões no final da aula? Porque o slide está aqui aparecendo para mim, né? Porque já daria para projetar, e as questões não. Aí é bom que a gente não perde tempo. Pode ser? Tá bom, então vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma legislação muito, muito, muito tranquila, muito bacana de ser compreendida, é uma leitura que é super agradável, um conteúdo pouco cobrado, olha aí, né, para aqueles que devem pensar tudo essa mulher diz que é muito cobrado, pois não, esse conteúdo aqui, ele é pouco cobrado, lei de educação ambiental, né, a não ser naqueles casos em que são aqueles concursos mesmo mais exigentes, né, tipo magistratura e tudo mais, mas nos concursos ordinários, prova da OAB, nunca vi questão sobre lei de educação ambiental. Mas isso não significa dizer que não seja um assunto que merece nossa atenção, que não seja relevante, né? Então, quando a gente fala sobre lei de educação ambiental, antes da gente falar sobre a legislação em si, eu sempre acho muito importante, muito interessante, né, até porque é minha área de estudo, é minha área de interesse, foi onde eu terminei meu doutorado, né, foi em educação brasileira. Então, antes da gente falar sobre educação ambiental, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre educação. Porque a educação ambiental é só uma vertente possível do que a gente pode ter aí no processo educativo, né? Então, a gente, para que essa educação ambiental ela possa ser eficaz, ela possa de fato trazer resultados, né, positivos para a sociedade, a gente precisa pensar antes de tudo o que é educação, para ver como que a gente vai casar, como que a gente vai relacionar a educação com essa ideia, com essa noção de proteção ambiental. Então, queria saber de vocês, né, o que é que vocês compreendem, como que vocês enxergam aí a educação. É a educação que vai salvar o mundo, né? A educação é algo sempre positivo, importante, interessante, ou não? Vamos conversar um pouco sobre educação antes de tudo?
Qual a concepção de educação que vocês têm? Eu coloquei essas imagens aqui porque eu acho que elas ilustram bastante, né, o que comumente se fala sobre a educação, né, que a educação é importante, nossa, os professores são os verdadeiros super-heróis, né, nossa, as pessoas, elas tendo acesso à educação, elas têm condição de melhorar, né, a sua realidade pessoal, social, isso é o que a gente mais escuta, né, nos discursos políticos, mas, por outro lado, né, na prática, não parece que a educação goza, né, desse papel de destaque que ela ocupa nos discursos. Então, seria interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso. É a compreensão de determinado tema no quesito de visão crítica, respeito, conhecimento e etc. Pronto, o Aleph colocou aqui a contribuição dele, né? Qual é a contribuição aí de vocês? Alguém mais? Pode dizer, Simária. Assim, no meu modo de pensar, o que a educação, no meu modo de pensar, educação é você, desde cedo, vamos começar pelas crianças, desde cedo as crianças saber, olha, isso é bom, isso é ruim, e assim, a criança, ela vai entender, ela vai aprender com o decorrer do tempo, o que é certo e o que é errado. Então, para mim, a educação seria isso. Era uma coisa que viesse logo do início, para que as pessoas já crescessem compreendendo o que era certo e o que era errado. Só que, assim, muitas das vezes as pessoas não têm nem acesso a essas coisas. Elas só vão perceber o que é certo e o que é errado depois que, tipo, já está adulto, às vezes. Não liga, não é uma coisa que é muito mostrado. Às vezes os pais não mostram, os professores não mostram, entendeu? Aí, assim, fica uma coisa muito dispersa. Compreendeu o que eu estou querendo passar? Eu vou aproveitar a fala de Simária, né, para chamar a atenção para o fato de que, como ela coloca aí, a educação, ela ocorre no ambiente formal, né, que é o ambiente escolar, e a gente está usando aqui a compreensão, né, de escola, como o Saviani nos ensina, né, instituição educativa, então, a escola, ela está no ensino básico, né, no fundamental, na universidade, é o espaço onde ocorrem as práticas educativas, mas a gente está falando também da educação não formal, né, é a educação que a gente recebe nos diversos espaços, né, em que a gente está inserido na nossa cultura, então, as práticas religiosas, a educação doméstica, familiar, tudo isso compõe, né, esse conjunto imenso aí que vai compreender a educação. Mas eu acho que alguém mais levantou a mão, Johanna. Sim, pega bem nessa última fala. Para além de um direito fundamental, um dever que o Estado deve possibilitar, é um próprio instrumento constitutivo do ser humano em sociedade, já que a educação não diz respeito apenas à educação formal, mas à própria constituição do ser vivo, do ser humano em sociedade. Essa educação informal, para além do que a gente aprende em sala de aula, né? Uhum. O Henderson colocou aqui, a educação sendo uma ferramenta modificadora e conscientizadora, né? O Júlio César colocou, instrução e desenvolvimento do indivíduo. Então, faz com que as pessoas, a Glenda colocou, faz com que as pessoas tenham uma visão diferente, mais crítica de cada aspecto da sociedade. Gente, eu vou ser um pouco estraga-prazer aqui no início da aula, e a gente vai falar um pouco sobre educação, né, distante dessa perspectiva mais romântica, né, que a gente está acostumado a vivenciar e a reproduzir. Porque a educação é um ato político, e a educação é um ato intencional. Por que a educação é um ato político? Todo ato político envolve escolha, não é assim? Então, a Simária falou sobre certo e errado. Então, num processo educativo, em que alguém aprende algo e que alguém ensina algo, a gente vai fazer uma escolha.
a respeito do que merece ser ensinado, do que é ensinado como sendo verdadeiro, como sendo justo, como sendo correto, do que é ensinado como sendo incoerente, injusto, errado. Então, a educação, ela é um ato político, ela vai envolver sempre escolha. E ela é um ato intencional. Quem ensina, quem transmite algum conhecimento, alguma informação, faz isso com alguma intenção. E aí, gente, se é um ato político e é um ato intencional, a gente precisa muito se despir, né, dessa imagem ilusória, que é bem ruim, né, que contribui muitas vezes para uma visão alienadora, que coloca sobre as costas, né, da educação a responsabilidade de mudar o mundo, de mudar o país, de mudar as pessoas, quando a gente está falando apenas de um pequeno aspecto, né, da vida em sociedade, que muitas vezes é supervalorizado e é considerado como se sempre fosse algo positivo, bom, etc., às vezes até neutro, né, mas que não necessariamente o será, porque isso vai depender da intenção dos sujeitos que estão inseridos nessa questão, nesse processo educativo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides, para que a gente possa, então, refletir. Segundo o Libânio, né, que é um autor da área da pedagogia bem conhecido, muito utilizado, né, no nosso país, o que é educar, né? Educar vem do latim educare, é conduzir de um estado a outro, é modificar numa certa direção o que é suscetível de ser educado. Então, a educação, a priori, se a gente pegar esse conceito do Libânio, tira o indivíduo de uma colocação e leva para outro, né? Na nossa disciplina aqui, talvez a gente saiu de um estado de desconhecimento, né, de ser leigo quanto a conceitos próprios do direito ambiental, e a gente está passando para um outro estado, né, deixando de ser leigo, passando a ter conhecimento a respeito daquilo. Não existe educação neutra. O fato de você afirmar que é neutro já te fez fazer uma escolha, né? Então, absolutamente impossível, já que o ser humano é um sujeito político, a gente retirar o caráter da intencionalidade. Até se a gente quer defender que essa educação deva ser impessoal, não devam haver discussões de caráter político, né, de ciência política ou de partidarismo político, a gente está fazendo uma escolha, a gente tem uma intenção com isso, então a gente não está sendo neutro, né, porque a neutralidade apregou, então, que não houve ali qualquer intenção, né, que é algo orgânico, natural, e a educação é um processo cultural, tanto que a gente vai ter diversas formas, né, de realizar um processo educativo, a depender da cultura em que a gente está inserido. A educação, para o Saviani, é o ato de produzir, direta, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Esse é o meu conceito favorito, não estou dizendo que é o mais correto, né, mas é um dos mais conhecidos. Vou ligar aqui esse ventilador que eu estou derretendo. Ele é um dos mais conhecidos e ele nos chama a atenção para o fato de que a educação, ela não é construída apenas por esses dois sujeitos, professor e estudante, professor e aluno, né? Mas ela é muito maior do que isso, porque esses conhecimentos que vão ser transmitidos ou construídos em sala de aula, eles foram construídos historicamente, né? Coletivamente. Veja quantas pessoas nos ajudam na nossa sala de aula a cada avanço que a gente dá na disciplina. Quantos autores a gente já não falou aqui? A gente já falou do Fiorilo, a gente já falou do José Afonso da Silva, a gente já falou do Edson Milaré, a gente já falou do Pacheco, a gente já falou de tanta gente, ou seja, a gente só sabe o que sabe a partir de uma construção anterior a nós. E essas pessoas também só sabiam porque sujeitos anteriores foram possibilitando essa transmissão de saberes. Então, a gente, através da educação, intencionalmente, diretamente, a gente produz em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Então, educação é um conceito genérico, amplo, que, em tese, deveria garantir o desenvolvimento integral do homem, sua capacidade física, intelectual, moral,
para que ele possa desenvolver habilidades e competências, né, pensando especialmente no mercado de trabalho, no contexto de capitalismo em que estamos inseridos, mas que também possa possibilitar o seu aprimoramento moral, né, a sua formação de caráter, a sua personalidade social. O fato é que isso seria o dever ser de um tipo de educação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, sobre a educação no Estado nazista, a educação no Estado fascista, né? Se a gente for retroceder algumas décadas atrás e pensar em como se dava, que tipo de conhecimento era transmitido, né? Naquelas várias modalidades de ensino. Será que a gente vai encontrar uma educação, e aqui falando especificamente de educação formal, que de fato ia favorecer o desenvolvimento integral do ser humano, do seu caráter, da sua personalidade? E aí, por óbvio, que a resposta é não. Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado antes de sair reproduzindo um conceito como esse da aranha, né, de que a educação, ela é positiva, de que ela faz com que as pessoas se tornem mais críticas, que faz com que as pessoas se tornem mais conscientes, porque talvez, a depender do estado em que a gente vive, a depender do momento histórico, da circunstância, das teorias em vigência, o objetivo daquele formato de educação, a intenção que está ali, não é a de libertar ninguém, não é a de conscientizar ninguém, não é a de tornar ninguém mais crítico, muito pelo contrário, é de fazer esse sujeito submisso, é de fazer esse sujeito alienado, é de fazer esse sujeito pouco preocupado com a contextualização de saberes. Então, um primeiro passo para que a gente possa pensar sobre a educação ambiental é a gente pensar que a gente está lidando com um aspecto, né, com uma modalidade, um tipo de educação, que tem uma finalidade bem específica. Toda educação é um ato intencional. Quando a gente fala de educação ambiental, a intenção maior é a formação de uma consciência ambiental nos sujeitos. A depender de como essas práticas educativas irão acontecer, a gente pode, de fato, ter sujeitos mais conscientes, né, dessa proteção ambiental. A depender sobre como essas práticas irão acontecer, o resultado pode ser diametralmente oposto. Então, não é uma realidade simples, né? Não é algo que se resolva facilmente. Por isso, gente, seria interessante, antes de você pensar se a educação ambiental ela é importante ou não, ela pode transformar a sociedade ou não, você parar e pensar um pouquinho aqui sobre qual é a tua visão ideológica sobre a educação. Você está ligado a uma teoria tradicional de educação ou você está ligado a alguma teoria crítica sobre a educação? Eu digo isso, o Saviani, no livro, né, no clássico dele, ele vai trazer aí essa diferença, né, quando ele vai apresentar a teoria dele, né, da curvatura da vara, a pedagogia histórico-crítica. Então, nessa obra em que ele vai tratar sobre a pedagogia histórico-crítica, ele vai dividir a educação em dois grandes grupos. Nós podemos encarar a educação como sendo um instrumento de equalização social, ou seja, de diminuição da desigualdade. Nesse caso, preste atenção qual é a tua visão de mundo. Se você acredita que a educação ela é capaz de transformar um país, uma cidade, né, a vida da humanidade, porque a partir dos conhecimentos que o sujeito vai adquirir, ele vai sair da condição de marginalizado e ele vai ter condição de ascender socialmente, é porque você considera que, na perspectiva das teorias tradicionais, a vida em sociedade, ela é possível de ser harmoniosa, né? Os grupos sociais, eles tendem à harmonização, eles tendem à coesão. Então, essas situações em que a gente percebe desigualdade, marginalidade, elas são anômalas, elas são exceções à regra. E aí, nesse caso, a educação seria como um remédio, como um corretivo, como uma alternativa para que a gente possa resolver o problema e, assim, integrar todos à sociedade. Essa educação, né, essas diversas modalidades de educação que estão aí previstas nas teorias tradicionais, elas compreendem, então, a educação como sendo algo sempre positivo.
porque ela é um remédio para o problema da marginalização. A sociedade tende à coesão, mas apesar dela tender à coesão, acontecem falhas no sistema de vez em quando, e algumas pessoas não conseguem estar plenamente integradas a essa sociedade, por razões de pobreza, de miséria, de algum tipo de deficiência, etc. Então, vem a educação e, a partir dessa bagagem cultural que o sujeito vai receber, ele vai conseguir, então, se inserir e o grupo todo vai ficar coeso. Essas teorias tradicionais, elas vão, então, defender essa realidade, que é bem diferente das teorias críticas de educação, né, que são teorias críticas ao sistema capitalista, né. Elas consideram, gente, que a sociedade, os grupos sociais, eles não são feitos para harmonização, né, os grupos humanos, eles não tendem à coesão, muito pelo contrário, eles tendem à briga, eles tendem à disputa. E num sistema capitalista, a disputa é muito desigual, porque alguém tem lá o capital, os meios de produção, e alguém só tem sua força de trabalho. Então, nesse caso, a educação, ela é mais um instrumento de opressão, ela é mais um instrumento de desigualdade. Porque, por certo, aqueles que detêm o capital, aqueles que são donos do meio de produção, eles não vão querer oferecer um tipo de educação para esse povão, para essa realidade marginalizada, que seja capaz de lhes instigar a uma mudança nessa sociedade, porque isso não favorece aos donos do poder. Então, nesse caso, a educação, ela tem um caráter profundamente alienante, ela tem um caráter profundamente de formar sujeitos submissos, subalternos, e nesse quesito a gente não considera a educação de forma libertadora, né, de forma conscientizadora, nada disso, mas ela seria apenas mais um instrumento de marginalização, né, um dos autores mais, assim, famosos, né, recentes, assim, relativamente recentes, portanto, que tratam sobre isso, é o Mesaros, né, ele fala bastante sobre essa questão da educação contra o capital, a educação para além do capital e etc. Então, isso é bem importante, né, a priori, não é para que você de cara discorde ou concorde, né, se filie logo a alguma teoria, eu acredito nessas teorias tradicionais, a educação liberta, a educação conscientiza, não, eu estou muito mais ligado a essa perspectiva da teoria crítica da educação, porque, de fato, numa sociedade capitalista, está mais do que claro que interessa a muitos que a gente não tenha uma educação libertadora, para que as pessoas continuem alienadas, em posição de submissão. Então, não é o momento para se filiar agora a alguma dessas teorias, até porque, para isso, né, necessitaria pesquisa, aprofundamento, leitura, para que vocês construíssem, então, o seu posicionamento. Mas é só para que você reflita que não necessariamente a educação ambiental vai ser uma coisa linda, maravilhosa, libertadora, conscientizadora, porque como a educação é um ato político e intencional, né, não necessariamente todo modelo de educação estará comprometido com os benefícios, enfim, os ganhos que algum grupo almeje. Por isso que o Saviani nos recorda essa lição, né, de que a educação é um processo constante na história da humanidade. A gente vai observar as sociedades mais longínquas, o início da civilização ocidental, a gente tem registro de prática educativa. Agora, obviamente, ela não vai ser a mesma, né, em todos os tempos e em todos os lugares, porque a educação vai estar sempre vinculada ao projeto de homem e de sociedade que a gente quer ver emergir através do processo educativo. Vocês percebem isso? Gente, o curso de Direito da Unileão, ele, por exemplo, tem uma matriz curricular um tanto quanto diferenciada em relação a outros cursos de Direito do Brasil, né? Uma dessas diferenças é, por exemplo, a disciplina de sustentabilidade, que vocês pagaram aí no semestre passado. A ideia da disciplina é, vamos promover uma maior conscientização ambiental nesses sujeitos. Então, você já percebe aí que existe uma intenção. Então, cada currículo
né, que as pessoas chamam equivocadamente de grade, né, a grade curricular, a grade dá aquela ideia que você está preso, né, a matriz curricular, né, de cada curso que você vem a fazer, ela tem algum compromisso com a formação de um tipo de sujeito, né, nos resta, portanto, sermos críticos e reflexivos para investigar que tipo de sujeito é esse. Deixa eu ver aqui o que foi colocado no chat. Johanna, vai depender do ponto de referência. O que é moralmente correto para um grupo pode não ser para outro. Exatamente. Aí a gente já começa a se despir daquele romantismo de que, ai, a educação é maravilhosa, a educação transforma o mundo, amigo da escola, amigo da universidade. Muita calma, né? A gente não está questionando o direito à educação. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa ser muito crítico com relação ao projeto de educação que se está tentando estabelecer na sociedade no momento em que a gente está inserido. Ela não será neutra, ela terá algum tipo de intenção, de compromisso. Qual será? Então, a educação ambiental é para ser aplicada por quem? E a que tempo? E qual a maneira correta da aplicabilidade? Valesa, não tem ninguém aqui pedindo, não. Talvez já tenham entrado, né? Acho que acabou que deu certo. Aqui não está aparecendo nenhum convite para mim, por enquanto. Deixa eu ver se o Guilherme entrou, né? Só para eu testar se está funcionando direitinho. Tá Deu aqui certo, já, o Guilherme. certo, mas demorou que foi a gota, viu? Eu acho que é porque eu estava com a apresentação aberta, e quando a apresentação está aberta, os slides, aí o acesso não fica automático. Gente, a pergunta da Simária, né? Educação ambiental, e aí que tá. É exatamente essa reflexão que eu quero que nós façamos. Olha, gente, um resultado bem ruim da educação formal, tradicional, é esse. É a ideia de que o professor tem as respostas corretas e o aluno só tem dúvidas. Então, Simária, a gente já vai começar a quebrar, né, essa visão a partir de agora. Eu vou dizer para você que eu não sei. Eu tenho algumas ideias, algumas posições, inclusive algumas de ordem pessoal, mas a gente não tem essas respostas prontas, porque a educação é um processo contínuo, formativo, que acontece a todo instante. A quem compete a responsabilidade pela educação ambiental? Por via de lei, a gente sabe que compete ao Estado, é dever, não se questiona. Onde que eu sei que existe esse dever, Francilda? Pela primeira vez, esse dever foi trazido para a política nacional do meio ambiente, por isso que eu disse para vocês, cansei aí os ouvidos de vocês, dizendo que a política nacional do meio ambiente, ela era de extrema importância, era a certidão de nascimento do direito ambiental brasileiro, ela vai ser a nossa primeira legislação que vai trazer a educação ambiental como algo necessário, importante, um instrumento para a proteção do meio ambiente. E a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 225, ela também vai trazer a educação ambiental como um dever do Estado. E em 1999, a gente tem uma lei específica, que é a lei que a gente começa a estudar hoje, para garantir a promoção da educação ambiental. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico-jurídico, nós sabemos que a educação ambiental é dever do Estado. Mas lá no caput do artigo 225, a gente viu que essa promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela não é dever do Estado de forma exclusiva, né? Mas é com a responsabilidade compartilhada da comunidade. Então, a quem compete a educação ambiental? E aí a resposta deveria ser, em tese, a todos e a todas, porque o meio ambiente é um direito difuso, ele pertence a todos, então é interesse de todos que ele seja protegido, né? A lei de educação ambiental, Simária, você pergunta, há que tempo? A lei de educação ambiental, ela prevê que a educação ambiental, ela é obrigatória em todos os níveis de ensino. Então, ela deveria ter início na educação básica e te acompanhar até o ensino superior, a pós-graduação stricto sensu. Isso é o que está na lei. E qual a maneira correta de aplicabilidade? Agora, aí a gente entra num abismo sem fim, porque se a gente fosse conversar aqui, né, se eu estivesse diante de uma turma de pedagogia e a gente fosse comentar sobre teorias pedagógicas, né, uma perspectiva
freiriana, a perspectiva do Gadotti, a perspectiva do Leonardo Boff, do que, como deve acontecer a educação ambiental, a gente teria aí inúmeras formas. Inclusive, quinta-feira à tarde, eu vou estar ministrando um curso lá na Universidade Federal do Cariri, num evento da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFCA, sobre a educação para a sustentabilidade, que já é um braço da educação ambiental que vai surgir especificamente a partir dos anos 2000 com mais força. Então, essa daí é de uma amplitude gigantesca, competirá aquele que deseja se aprofundar sobre a educação ambiental, né, práticas pedagógicas que favoreçam a educação ambiental, estudar, se aprofundar, escolher aí caminhos, né, para essa sua prática. Nesse caso, pessoal, eu espero que tenha ficado, né, assim, claro para vocês o que a gente está querendo colocar aqui. Então, em momento algum, a gente está colocando em xeque a importância da educação ou o fato de que a educação, ela pode contribuir para o desenvolvimento nacional. Não estamos colocando em xeque isso. Nós só estamos dizendo que não necessariamente toda proposta de educação, ela terá essa finalidade. E que nós vamos ter que ser críticos o suficiente para a gente ter condição de avaliar se, por exemplo, uma proposta de educação ambiental, na verdade, é uma educação completamente contrária, mas está ali travestida de uma aparência, né, por conta de alguns conceitos básicos da proposta, mas a finalidade sendo bem diversa disso. Eu digo isso, pessoal, porque no Brasil se costuma acreditar que a educação ambiental é algo para a educação infantil, no máximo até o ensino fundamental 1, né? Por isso que quando aqui, quem for do meu tempo, que for mais antigo, já tem aí seus 30 anos, de 30 anos para cima, né? Você vai lembrar que teve alguma tia na escola que pegou um caroço de feijão, botou no chumaço de algodão, molhou, deu a você, botou para você levar para casa e, de repente, como mágica, né, surgiu ali um broto e você, nossa, e a tia disse, tá vendo, isso é a natureza, né, isso é maravilhoso, precisamos proteger a natureza. E depois dessa malgrada aula, nunca mais na sua vida, né, ninguém conversou contigo sobre isso. E aí, gente, esse é um péssimo caminho de educação ambiental. Então, veja, o Brasil tem uma legislação maravilhosa, né? A Lei de Educação Ambiental brasileira, ela influenciou a elaboração de outras legislações aqui na América Latina. Ela é muito bonita, ela é muito bem elaborada, ela é coesa, ela tem objetivos claros, princípios, está tudo maravilhoso. Mas olha como que a gente acaba por aplicar ou por alguma medida tentar tirar isso do abstrato, né? É de forma superficial, é de forma linear, enfim, né? Não à toa, nós que plantamos esses caroços de feijão no algodão 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós hoje somos sujeitos com uma consciência ambiental muito frágil, né? Muitos dos conceitos, muitos dos direitos que a gente está estudando aqui, a gente de repente está vendo pela primeira vez, quando, na verdade, se essa educação ambiental de fato acontecesse, nós já teríamos essa bagagem, né, desde tempos remotos de ensino. Então, essa é uma primeira crítica e uma primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre a educação. Educação não é Deus, não é Jesus, não é Nossa Senhora. Educação não é uma coisa santificadora, né? Toda educação é boa, toda educação é positiva, vai levar as pessoas para o progresso. Não, gente. Como que você vai querer que alguém seja crítico, reflexivo, questionador, tenha uma boa oratória, se a forma como o processo pedagógico ocorre durante toda a vida escolar do sujeito é ele sentado numa carteira com pouquíssima oportunidade de fala e com a ideia de que ele não sabe nada, é um outro sujeito que conhece tudo. Submisso a horários. Eu preciso ir ao banheiro, eu posso ir agora, eu posso levantar, eu posso comer. Você tem todo um regramento de caráter, né, de submissão, mas você quer que as pessoas sejam transgressoras. Então, não, a educação não é necessariamente boa. Não, a educação não necessariamente vai promover consciências críticas, reflexivas. Vamos lembrar dessa pedagogia bem tradicional, o que importa é memorizar, é saber a data,
o nome do lugar, qual é a capital do estado, no que isso vai te ajudar a ser crítico, no que isso vai te ajudar a ser reflexivo, né? E o debate sobre as coisas que estão acontecendo aqui o tempo inteiro, né, ao nosso redor, na nossa vida. Se isso não faz parte do processo educativo, isso pouco vai contribuir para essa crítica, essa reflexão que tantos desejam. No entanto, o sujeito protagonista, né, desse processo educativo, ele pode muito bem estar prometendo isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, e esse é um gargalo bem interessante para quem quer lidar, né, com a educação ambiental. Ó, Johanna tem 20 anos e fez a atividade do algodão. Prova de que, né, continuam submetendo as crianças à mesma tortura. Esse foi um trabalho do ano passado, 4º ano do Objetivo, só que foi um projeto que iniciou no início e no fim teve a apresentação da horta. Pois é. Aí, muitas vezes, a horta, pronto, mudou de ano, terminou o ano que vem, tem mais nada a ver com a horta, né? Não tem mais nada a ver com essa discussão. Mudou as disciplinas, agora não tem mais uma disciplina de educação ambiental. Essa é uma outra questão, gente, que a lei nos traz, isso é importantíssimo. Você não precisa ter uma disciplina com o nome educação ambiental para que a gente tenha cumprido a legislação, né? Porque a gente está tendo acesso à educação ambiental em todo momento que a gente está discutindo, por exemplo, a multidimensionalidade do meio ambiente, né? O professor de geografia, quando ele está falando de geopolítica, né? Quando ele está falando do fenômeno da urbanização no Brasil, quando a gente está falando sobre trabalho que não é digno, quando a gente está falando de desemprego, a gente está falando sobre uma realidade ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista artificial, né, das diversas dimensões. Então, o que menos importa é que apareça esse nome ambiental, mas que, de fato, discussões que sejam capazes de promover a consciência ambiental dos sujeitos, elas perpassem o debate acadêmico. Por exemplo, dentro de uma disciplina de português, você pode ter uma ótima oportunidade para discutir algo ambiental, porque o texto através do qual a professora está discutindo a gramática, a sintaxe, por exemplo, trata sobre a questão do buraco da camada de ozônio, né, ou discute sobre os problemas da poluição ambiental gerados pelo fenômeno da industrialização. E embora você esteja ali para fazer a sintaxe do texto, mas o conteúdo, se é debatido, se é refletido, se é dialogado, vai te ajudar na formação de uma consciência nesse sentido. Então, sempre bom a gente lembrar que a educação ambiental, a presença da educação ambiental nos currículos não precisa estar configurada a uma disciplina. E provavelmente, se estiver configurada a uma disciplina, tá lá, no 5º ano tem uma disciplina de educação ambiental. Muito provavelmente, nesse ambiente escolar, a gente não desenvolve, então, esse processo educativo. Por quê? Porque ele se perde dentro de uma disciplina. Na medida em que se avançam, né, para as próximas etapas de ensino, isso deixa de ser discutido. Mas eu acho que Johanna tinha levantado a mão. Foi impressão minha, Johanna? Ou tu levantou? Sim. É importante essa perspectiva política da educação, porque qual é o instrumento que regulamenta a educação? O direito, e o direito também é político. Então, pegando a perspectiva do direito ambiental, a educação ambiental é regulamentada pelo direito ambiental. E tudo vai numa perspectiva política, ou seja, qual o paradigma imposto? Então, se a gente estivesse em um contexto em que o paradigma imposto era a educação ambiental utilizada apenas como utilidade, ou seja, uma visão utilitarista, a gente tem uma visão totalmente diferente do paradigma de hoje, da sustentabilidade. Exato. Então, essa perspectiva política, sim. Isso. A gente precisa estar sempre exercitando, né, essa crítica, essa reflexão, para que a gente não compre propostas pedagógicas, né, que, parecem ser muito inovadoras, muito comprometidas, e, na verdade, não são, né, é só um jeito de tentar parecer, né, e não, de fato, ser. Muito importante essa sua colocação. No Brasil, a gente sabe que uma das nossas principais legislações, olha só, uma coisa, e aí eu vou dar uma opinião, tá legal?
Isso aqui é opinião. Se é opinião, não é posição, porque posição eu teria que trazer aqui um embasamento técnico-jurídico, né? E não vai ser o caso, até porque não é o foco da nossa questão. Mas reflita um pouquinho sobre a reforma do ensino médio. Qual é a relação entre a reforma do ensino médio e a educação ambiental? Valei-me. Olha essa proposta tão inovadora, né, de educação, que retira, que flexibiliza o currículo, que diz que filosofia, sociologia, né, essas questões aí, elas são opcionais, aquele aluno que se interessa, ele discute, aquele que não, ele já vai lá para uma área mais técnica, o que é obrigatório mesmo é o português, é a matemática. A gente tem compromisso com reflexão, com formação de sujeitos reflexivos, críticos, quando a gente mexe e retira a obrigatoriedade justamente daqueles espaços de debate que, em tese, tem por missão precípua o exercício da crítica, o exercício da análise, o exercício da dúvida. Isso contribui para a educação ambiental? O que a educação ambiental tem a ver com isso? Bom, eu já sei que a educação ambiental é uma educação que tenta contribuir para a formação de sujeitos que tenham consciência ambiental. Consciência ambiental significa o quê? Para a nossa disciplina, consciência ambiental significa, a priori, o fato de que os recursos naturais do planeta são finitos. Sendo finitos, precisam ser preservados e protegidos sob pena de que a nossa geração ou as próximas venham a perecer sem acesso a esses recursos. Essa é uma primeira questão. Mas para que eu possa pensar em como proteger, em como prevenir, em como precaver, eu preciso começar a pensar em como o consumismo, né, em como o excesso, em como o apego, né, a marcas, enfim, prejudica, força o sistema ambiental a uma realidade que é inatingível. Eu fico bem chocada, assim, quando eu vejo esses best-sellers, né, para ensinar as pessoas a serem milionárias, a pensar como gente rica, pensa como rico. Você já imaginou se todo mundo fosse milionário, né? Se aqueles best-sellers de fato trouxessem algum conteúdo real e todas as pessoas consumissem no nível de alguém que é milionário e que, de fato, investe aí milhões em produtos. Se a gente já está caminhando para uma situação de crise, né, absoluta, você imagina se a pressão sobre esses recursos fosse ainda maior. Então, o consumismo, por exemplo, é um debate intrínseco à ideia de educação ambiental, né? A ética é um debate intrínseco à formação, à educação ambiental, né? A valorização do ser ao invés do ter é um debate intrínseco à educação ambiental. Então, essa é uma realidade que possivelmente não interessa, e por isso talvez a gente tenha a lei bonitona, para a gente sair bem na foto, cumprir os protocolos internacionais, os tratados, mas na prática a gente não efetivar o que ali está garantido. Ou efetivar de mentirinha, plantando feijãozinho em algodão, levando as crianças para uma aulinha de campo, né, para ver aí umas arvorezinhas, ver umas galinhas, plantar uma plantinha, uma árvore, e dizer, pronto, né, o nosso compromisso tá garantido. Mas, para a gente, né, que paga a disciplina, a gente sabe que as questões são muito mais profundas do que essa. Dessa forma, o sujeito continua se vendo desvinculado do meio ambiente natural, né? Onde está a natureza? Está lá, naquele lugar que eu fui visitar. Está lá, onde eu plantei a árvorezinha e tal. Aqui na minha casa, aqui na minha rua, aqui na cidade, aqui no meu bairro, não, os meus comportamentos, portanto, eles não atingem aquela realidade. Então, quando a gente tem esses comportamentos que dissociam, né, mas que não trazem para o debate, né, do cotidiano, da prática, essa importância, a gente realmente não realiza. Pois é, Alexandra, como se o ambiente, o meio ambiente natural, fosse uma simples moeda de troca, né? Então, são
questões para a nossa reflexão. E aí, falando sobre a Lei de Educação Ambiental propriamente dita, né, que eu já disse para vocês aí que é tida como uma legislação muito bem elaborada, nós vamos ter o seguinte, como eu disse para vocês, no mundo, a primeira vez, né, que se tem notícia, que se tem registro sobre esse termo, né, educação ambiental, é logo após a Segunda Guerra Mundial, ali em 1947, né, a gente já vai ter um documento internacional tratando sobre a necessidade, né, de que houvesse uma preocupação com a educação para a garantia da qualidade ambiental. Essa ideia, ela só vai ganhando cada vez mais força depois da Conferência de Estocolmo, depois de 72. Nós sabemos muito bem por quê, né, porque a gente estudou semestre passado e revisamos nesse. A Conferência de 72 é a primeira organizada pela ONU, ela vai conter ali a presença de diversos líderes, né, chefes do executivo do Ocidente, ela vai estar ali no contexto do ecodesenvolvimento, e aí de 72, tanto que o Brasil fez a lição de casa relativamente rápido, né, o início do debate ali em 72, em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente já abraça essa ideia, né, que internacionalmente já estava começando a ficar consagrada, da necessidade de uma educação ambiental. Com a Agenda 21, em 92, a gente aqui no Brasil, nós já tínhamos assumido o compromisso da educação ambiental na Constituição Federal de 88, e aí a Agenda 21, aquele documento, né, referencial que a gente vai produzir durante a Rio 92 ou Eco 92, ela vai trazer, então, uma responsabilidade. Uma das metas para o século XXI seria a promoção da educação ambiental. Então, não à toa, entre 92, né, em 92 a gente assina, nós temos compromisso com a Agenda 21, alguns anos depois, em 99, a gente tem, então, a edição da Lei 9.795, a Lei de Educação Ambiental. Então, como a gente vê, né, nenhuma legislação é neutra, toda legislação é política, ela é fruto de escolha. O Brasil escolheu, né, por meio da sua participação em todos esses eventos internacionais que vinham acontecendo em prol do meio ambiente, né, desde 72, o Brasil escolheu se comprometer com essa agenda, né, que leva em consideração a importância do meio ambiente. Para tanto, é impossível sujeitos que realizem, que tenham ações de precaução, de prevenção, de proteção, se eles não conhecem a importância, né, do meio ambiente natural e se eles não conhecem a relação multidimensional do meio ambiente, como nós somos parte desse meio ambiente, como eu sou o meio ambiente, um pedacinho de meio ambiente de vida, né, que está em mim. Nesse sentido, gente, a Lei de Educação Ambiental, ela traz alguns conceitos. E aí é bem interessante que, como ela já é de 99, ela vai trazer, então, a ideia da sustentabilidade. O primeiro artigo, vou até copiar para vocês aqui, eu estou com a minha lei aberta, sugiro que vocês façam o mesmo. O primeiro artigo da Lei de Educação Ambiental, ele vai trazer um conceito do que seria educação ambiental. E olha só, ela compreende todos os processos. Então, se ela compreende processos, nós estamos falando, então, que essa educação pode ser formal e não formal. Não é somente a educação ambiental, ela é escolar. Não. Olha como o legislador colocou. Entende-se por educação ambiental os processos. Onde que você tem acesso a esses processos? É na sua igreja? Está com alguns anos que o Papa Francisco fez uma encíclica, a Laudato Si, Nossa Casa Comum, só para falar sobre sustentabilidade e da responsabilidade dos católicos de serem sustentáveis. Talvez a pessoa nunca pagou direito ambiental na vida, nunca ouviu falar em sustentabilidade, mas por estar inserido em uma comunidade, né, religiosa, em que o documento do Papa foi debatido, a pessoa teve acesso à informação. E ela passou, portanto, por um processo de educação ambiental. Então, olha que a legislação já deixa muito claro, né, que está desvinculado dessa coisa disciplinar, escolar, mas que compreende todos os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Qual é a diferença, hein, entre conservacionismo e preservacionismo? Me explica aí, que tu já sabe melhor do que eu, porque foi nas nossas primeiras semanas de aula. Pode dizer, tá na ponta da língua, eu sei. Alô, Brasil? Não, minha gente, vocês estão prestando, né? Ou então vocês saíram para beber água, foi? Tem alguém aí? Toque, toque. Tá bom, vocês não querem dizer, eu também não vou dizer não. Mas você lembra que nas nossas aulas a gente diferenciou. A gente disse que uma dessas correntes de pensamento, ela é mais exegética, né? Ela é mais rigorosa. Ela prevê que a gente tem que ter um uso bastante racional dos recursos naturais, sob pena de nós perdermos. E outra dessas correntes, ela tem uma visão um pouco mais flexível, que considera que a gente pode, sim, utilizar com segurança, desde que a gente cumpra aí requisitos básicos, mínimos. Então, travou, gente? Travou? Ou não? Se Maria está perguntando aqui. Tá normal, né? Tá. Pronto. E aí o conservacionismo é justamente essa, né, que vê aí uma maior possibilidade da gente equilibrar, né, o crescimento econômico com a proteção ambiental. Então, você veja que o compromisso aqui não é tão exegético, né, rigoroso de proteção, mas nessa perspectiva conservacionista. Para que a gente possa, então, conseguir conservar o meio ambiente. Bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Por que será, né, que a gente, a partir de 87, todas as nossas legislações ambientais posteriores a 87, elas vão ter aí o termo sustentabilidade. Então, obviamente, por força do relatório Brundtland, né, o Brasil abraçou esse relatório Brundtland em todas as suas legislações ambientais contemporâneas. Política Nacional de Resíduos Sólidos vai falar em sustentabilidade, a lei de águas, né, o Código Florestal, a política de saneamento, tudo vai trazer essa ideia de sustentabilidade, que nós sabemos que podemos traduzir, né, como a preocupação com a garantia de qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Se a gente não tem uma visão multidimensional de meio ambiente, a gente já pode começar traduzindo, interpretando equivocadamente esse artigo 1º, concorda? Porque ele vai dizer, né, que a educação ambiental é todo o processo em que a gente faz com que indivíduos e a coletividade construam valores, conhecimentos, habilidades, competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Um desavisado pode achar que esse meio ambiente, ele tem apenas a sua dimensão natural. E nós sabemos que a legislação de educação ambiental, quando fala aqui de meio ambiente, a gente está falando na perspectiva multidimensional que a gente já conversou aí na nossa disciplina. Não foi assim? A gente disse que o meio ambiente tem várias dimensões, inclusive o STF, né, adota a ideia dessas: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. O artigo 2º, gente, ele traz essa questão que eu coloquei para vocês da necessidade que a educação ambiental, ela não precisa aparecer só numa disciplina. Na verdade, é até ruim quando existe a disciplina, o conteúdo ali disciplinado dentro de uma cátedra, porque isso dá a impressão de que as outras disciplinas, né, os outros espaços de produção de conhecimento, eles não têm responsabilidade por isso. Então, logo,
não há por que se tratar de questões ligadas a esse conjunto de conhecimentos que, em tese, deveriam ser produzidos. Então, a educação ambiental ela é um componente essencial e permanente da educação nacional. Respondendo à pergunta que Simária fez no início da aula, né? Por isso que ela tem que estar presente como? De forma disciplinar, as poucas questões que eu vejo, às vezes, cobrando algo de educação ambiental, usa esse termo disciplinar, né? Para confundir o candidato, para dizer a obrigatoriedade da educação ambiental, né? A gente tem a oferta de disciplinas sobre a educação ambiental, então tudo isso está errado. Porque a ideia é que a gente faça essa divulgação de forma articulada. Ou seja, todos os conteúdos têm que aproveitar as suas áreas específicas para tratar sobre questões de consciência ambiental. Em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. É a minha preocupação com a disciplina de sustentabilidade aqui na casa, né, aqui na Unileão. Se os debates que a gente tem na disciplina, eles não são transversais, se a gente não consegue enxergar qual é a realidade entre sustentabilidade e direito do trabalho, se a gente não consegue enxergar a relação entre sustentabilidade e direito penal, se a gente não consegue enxergar a realidade entre sustentabilidade e direito tributário, está tudo errado. A disciplina ela foi ineficaz, ineficiente, e está sendo ineficiente também todo esse processo de formação de bacharel em direito. Não está atendendo aí a Lei 9.795. Porque nós precisamos, né, portanto, reconhecer essa relação. Se a gente sabe que sustentabilidade é a preocupação com a satisfação das necessidades das gerações atuais, na mesma medida em que a gente promove, né, as necessidades das gerações futuras, então, o que é que me interessa? Um trabalho decente. Se a gente não tem trabalho decente agora, a gente está correndo o risco, né, de comprometer o acesso a trabalho decente para as gerações futuras. Eu uso a nomenclatura trabalho decente, né, no sentido que a ONU coloca, né, aquele trabalho que é capaz de promover a dignidade do trabalhador, ou seja, equipamento de proteção e segurança, respeito à legislação trabalhista básica, né, um salário mínimo capaz de satisfazer suas necessidades e a da família. Então, na medida em que a gente não tem uma carga tributária sustentável, a gente obviamente, não tem como promover um país, uma condição de vida sustentável. Então, as discussões, elas são tão complexas sobre a educação ambiental que elas não caberiam dentro de uma disciplina, já que, basicamente, quando a gente está falando em educação ambiental, a gente está falando sobre esse conjunto de conteúdos que vão nos ajudar a conservar o meio ambiente numa proposta sustentável. Preservação do patrimônio histórico e paisagístico, promoção da cultura, do lazer, da previdência. Por isso que direitos fundamentais, né, têm uma relação direta, intrínseca, com a sustentabilidade. Porque se eu não garanto direito fundamental, eu não tenho como garantir a satisfação das necessidades mínimas, básicas, né, do sujeito na atualidade e comprometo, portanto, para as gerações futuras. Tranquilo, gente, até aqui? Ok. Muito bem. Acho que a gente não está falando, né, nada de complicado, de difícil, mas eu estou vendo aqui no meu relógio que já são 7h40. Então, vamos aproveitar esses... A gente vai dar uma paradinha aqui. Na gravação da aula de sexta-feira, eu vou deixar para vocês o restante do conteúdo de educação ambiental, vou comentar alguns outros artigos e vou deixar as indicações de leitura para vocês. E para hoje, para a gente finalizar o que a gente trabalhou na semana passada, a gente vai comentar aqui aquelas questões que eu deixei para vocês, né, como a gente combinou no início da aula. Então, hoje a ideia era iniciar esse conteúdo de educação ambiental, sexta-feira a gente finaliza, e agora a gente faz as questões, beleza? Abre aí, por gentileza, as tuas, que eu não sei se eu vou conseguir projetar aqui. Deixa eu só... ver se eu consigo.
Estão visualizando, gente? Tá dando para ver, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat, que quando tá projetando eu não consigo. Ah, agora sim, né? Beleza, pois vamos lá. Abre aí as tuas, né? Que talvez aqui fique pequenininho, eu vou dar um zoom, mas, enfim. Concurso de 2020 do CESP para PRF. Com base nas disposições da Constituição Federal de 88, para você ver, né? Direito ambiental na veia. Não tem muito para onde correr, né? Quase todo concurso vai te cobrar. Com base nas disposições da Constituição Federal de 88, do Código Florestal, julgue o item a seguir. Segundo disposição constitucional, cabe ao poder público e à coletividade, enquanto titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever de defender e preservar o meio ambiente, certo ou errado? Essa daí era bem tranquila, né, porque eles pegaram basicamente o caput lá do artigo 225 e trouxeram aqui para que você avalie. Qual é o princípio do direito ambiental, gente, que sustenta esse dever do poder público, da coletividade? Tem alguns princípios aí, né, se a gente for pensar. Tem o princípio da proteção, tem o princípio da prevenção, tem o princípio do poluidor pagador, né, já que é nosso dever, né, nossa responsabilidade em atividades poluidoras, potencialmente poluidoras, que a gente tome as medidas cabíveis para evitar. Só aproveitar para ir fazendo revisão de algumas coisas que a gente já falou aqui. Beleza? Alguma dúvida com relação a essa? Participação popular, excelente, Aleph. Cooperação entre os povos, né, embora que num contexto internacional, boa. Posso ir para a segunda? Lá vou eu. Com relação ao tratamento, só um minutinho, tá, gente? Probleminha doméstico, só um segundo.
Oi, gente, desculpem, viu, a interrupção. Hoje a minha mãe está aqui, estava na hora da medicação e eu já tinha esquecido. Era para eu ter pedido para meu esposo dar e ela é um remédio controlado, ela não pode ficar sem. Quando eu vi aqui o horário, eu tive que sair correndo, desculpa. Segunda questão, né, para promotor de justiça, 2020. Com relação ao tratamento constitucional, dado a questão ambiental, é correto afirmar que a Constituição Federal de 88 prevê a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como dever apenas de parte da coletividade e obrigação do poder público. Eu não vou nem comentar, porque a gente acabou de ver na questão anterior, né, que o dever é de todos. O Aleph colocou muito bem a questão da participação popular, a gente tem o princípio da proteção, da prevenção, da precaução, todos dando suporte a isso. A Constituição Federal de 88 confere juridicidade ao valor ético da alteridade, objetivando uma pretensão universal de solidariedade social ao tratar das gerações futuras e dos animais como sujeitos de direito. Gente, qual é o erro, ou quais são os erros dessa letra B? Não sei se vocês foram lá na página do Que Concurso, mas ela foi bem assinalada, né, por candidatos aí que prestaram esse concurso para promotor. É que a galera achou que essa letra B poderia estar correta, né? Qual é o grande erro aí? Vocês já voltaram? Que eu saí, né? Pode ser que vocês tenham saído também. Vocês estão aí? Coloca um slide para a gente ver a questão. Letra B. Qual o grande erro? Você pode responder com base nos seus conhecimentos de direito constitucional ou da lei de crimes ambientais. Alguém falou no chat? Acho que é a questão de tratar os animais como sujeitos de direito. Por que será que confundiu tanta gente essa ideia de tratar os animais como sujeitos de direito? Vamos lá, gente, voltar um pouquinho para a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, assim como a Constituição Federal de 88, no artigo 225, ela proíbe maus tratos aos animais. E a Lei de Crimes Ambientais tipificou como crime maus tratos aos animais. Isso, né, de 98 até agora, deu espaço para um debate doutrinário, né, sobre o fato de que os animais não seriam somente bens semoventes, né, bens que se movem, mas que eles seriam aí uma categoria específica, própria, de sujeitos, que, não sendo sujeitos de direito, são sujeitos sencientes. Então, é bom que vocês não esqueçam essa expressão, ela está bem na modinha. O que é senciência, né? Que é uma ideia que o direito pegou de uma teoria estadunidense, né? De um cara que é extremamente protetor da causa animal e que trouxe essa ideia de senciência. Senciência é a capacidade de sentir. E aí, os animais, eles são sujeitos sencientes. Ou seja, eles são capazes de sentir alegria, eles são capazes de sentir tristeza, né, fome, frio, enfim. E então, nesse sentido, eles merecem uma proteção, né, especial, para que não sofram. Daí essa ideia de que eles seriam sencientes, ou seja, eles não podem ser maltratados. A Lei de Crimes Ambientais proíbe isso, a Constituição Federal de 88 proíbe isso, mas isso não significa que sejam sujeitos de direito. Porque para ser sujeito de direito, como vocês estudam lá em direito constitucional, é preciso que haja dignidade. Então, somente tem dignidade o sujeito que é racional. Porque a nossa ideia de dignidade está diretamente ligada ao iluminismo, né? E o iluminismo apregou que somente o sujeito dotado de racionalidade, ele tem dignidade, porque a racionalidade faz com que nós tenhamos muitas potencialidades.
como nós temos razão, né, capacidade de crítica, reflexão, de aprender, de crescer, de evoluir, então a gente tem dignidade. O animal não é racional, logo ele não pode ter dignidade. Mas essas discussões sobre ciência e direito dos animais confundiu aí bastante, né, alguns candidatos. E essa ideia aí, Simária, que quem tem direito também tem deveres, a gente precisa ter cuidado, porque um nascituro, qual é o dever do nascituro? Uma criança, qual é o dever da criança? Né? Então, se a gente pegar só por essa questão aí, dessa relação direitos e deveres, ela até que se configura um sujeito que é absolutamente incapaz, né? Quais são os deveres? Então, se a gente pegar só por essa construção dedutiva, né? Talvez a gente encontre aí argumento para nos contrariar. Então, é melhor a gente se apoiar nessa doutrina tradicional, né? Que ainda é a mais difundida, especialmente, mais uma vez, pelo Zé Afonso da Silva, de que a ideia de dignidade, ela está ligada a essa questão da racionalidade. E é uma discussão jurisprudencial e doutrinária, não constitucional. Muito bem lembrado, né, Johanna? O direito dos animais. Exatamente, exatamente. Toca no direito constitucional na medida em que existe esse debate, né, sobre essa questão de sujeito de direitos. Mas o que é que não toca, né, se é a mãe de tudo? Então, é bom a gente ter cuidado com isso. A alteridade, né, como a gente viu desde o semestre passado, essa coisa aqui, gente, de que a Constituição Federal de 88, ela confere um valor jurídico, né, confere juridicidade para a alteridade, né, como um valor ético, é verdade, né, na medida em que a gente passa a ter essa solidariedade com as gerações atuais e futuras. C, estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é não só um direito, mas também um dever de toda a coletividade do poder público. Então, a letra C, né, correta. D, reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental de segunda geração, segundo a jurisprudência do STF. Os direitos de segunda geração, eles não se encaixam aqui, né, porque são aqueles que têm uma titularidade coletiva alcançável, né, são os direitos sociais. A gente está falando aqui de direito difuso, é impossível a gente conseguir determinar quem são os titulares, os sujeitos desse direito. Então, por isso, o erro é que não é de segunda geração, não é de terceira geração. Princípio do desenvolvimento sustentável com suas facetas cultural, social e econômica. A Constituição Federal de 88, ela não diz que meio ambiente ecologicamente equilibrado é a mesma coisa que desenvolvimento sustentável, até porque não é, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele tem a ver com rigidez, né? Ou seja, salubridade, né? Condições de vida digna. E a sustentabilidade tem essa preocupação com a solidariedade intergeracional. Vai entrar aí o debate entre as gerações. Então, são complementares, mas não são idênticos. E, além disso, faltaram aqui algumas dimensões, né, daquelas dimensões clássicas do Ignacio Sachs, né, o Ignacio Sachs coloca aqui as dimensões da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável são ambiental, econômica, política, cultural e social, e aqui ele colocou só cultural, social e econômica. Tranquilo, gente? É uma questão que a gente aproveita, né, para discutir várias outras coisas. E a última da noite, para a gente fazer frequência, eu vou deixar o comentário das demais para vocês na gravação de sexta-feira. Vou logo avisando que sexta não vai ter como fazer vídeo curto, viu? Vou fazer em duas partes. Um primeiro vídeo de 10, 12 minutos com o restante dos comentários dessas questões e o segundo vídeo com a finalização aí da Lei de Educação Ambiental. Então, separem aí uns 40 minutinhos, porque tem um bocadinho de coisa, né, para a gente fazer, 30, 40 minutos. Em conformidade com a Constituição vigente, concurso para quê? Para juiz ou para promotor? Eu acho que essa daqui, gente, é para... Ah, não, é isso mesmo, promotor de justiça substituto. Ministério Público de Minas Gerais, 2019. Em conformidade com a Constituição, incumbe ao poder público para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, exceto que a gente não vai precisar fazer.
preservar e restaurar os processos ecológicos e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas? Falso, né? Isso está lá nos artigos do 200, nos parágrafos, nos incisos, melhor dizendo, do 225. Facultar, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Totalmente errado. Qual é o grande erro da letra B? Para nós que estudamos Facultar. licenciamento ambiental, facultar. Pelo princípio da prevenção, a gente sabe que a atividade é poluidora ou potencialmente poluidora, a gente obriga, é necessário, só vai poder haver essa instalação se a gente tiver um procedimento de licenciamento ambiental. E a gente sabe que no âmbito desse procedimento de licenciamento ambiental, nós vamos realizar o EIA, né, o Estudo de Impacto Ambiental. Então, letra B, errada. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Foi o que a gente viu na aula de hoje, né? Artigo 1º aí da Lei de Educação Ambiental. Proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submeta os animais à crueldade. Está lá no artigo 225 da Constituição. Beleza, gente? Tranquilo? As demais questões a gente comenta na gravação de sexta-feira e conclui, então, a educação ambiental. Vou fazer a frequência agora, tá? Quem puder responder no microfone, eu agradeço, porque evita de eu ter que ficar indo ao chat. Vai mais rápido. Johanna, faz um favor para mim. Se alguém colocar que está presente no chat, tu pode falar no microfone? Posso. Pronto, que aí eu vou mais rápido, que eu não vou ficar vindo e voltando aqui para abrir o chat, tá? Aleph. Presente. Alexandra. Presente. Andrew. Antônio Lucas. Presente. Bruno de Souza. Carlos Eduardo. Presente. Caroline. Presente. Cícera Luana. Cícera Naamá. Simária. Presente. Daniel. Davi. O David, né? Lima Neto. Tô aqui. Denis. Presente. Edvânia. Francisca Regilânia. Francisco Faustino. Aliás, desculpa, Francisco Finício. Presente. Francisco Leandro. Finício, beleza, peguei. Francisco Leandro. Presente. Presente. Francisco Wagner. Francisco Ellison. Presente. Glenda. Presente. Ádila. Presente. Elton. Presente. Iesa. Presente. Ingrid. Presente. Ítalo Bruno. Presente, professor. Jane Kelly. Joaquim. José Marcos. Presente. Joaquim disse que a internet dele caiu. José Rizomar. Ah, certo. Rizomar. José Vieira. Júlio César. Presente.
Kessia, Lauro Raimundo, Letícia, Lucas, Maria Lídia, Maria Paula, Maria Thalita, Maria Wérgila, Matheus Lacerda, Presente. Miguel Lúcio, Micaele, Nicole, Pedro Henrique Mendes, Pedro Henrique Pereira, Péricles Inácio, Presente. Rafael, Rayane, Renan, Presente. Renan está presente? Sim. Tá. Ricaele, Robson, Robson tá presente. Robson, Sabrina, Presente. Thalita, Presente. Tayane, Presente. Vinícius, Presente. Wider, Presente. Yasmin e Johanna. Presente. Obrigada, viu, gente? Até sexta-feira, se Deus quiser. Qualquer coisa, é só falar no WhatsApp.